A gente já vai dar início agora, nosso primeiro dia de palestra. Então, bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia da Semana de RI. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia. Eu sou a Júlia, sou a presidente do CARI Bertolucci. Oi, gente, eu sou a Bianca, sou vice-presidente dessa gestão do CARI. E a gente está muito grata, de verdade, por todo mundo estar aqui. É o nosso primeiro evento presencial aí esse ano, então a gente está muito feliz que todos vocês estão aqui. A gente só tem alguns recadinhos antes da gente começar a semana. A primeira é, por favor, estejam com o passaporte em mãos todos os dias de eventos, esse passaporte que vocês receberam, porque a gente vai contabilizar a presença de vocês por eles. E a gente vai poder ver quem vai participar do sorteio que vai ser realizado na sexta-feira, na última palestra. Então, quem estiver aqui presente vai estar concorrendo. Quem tiver 75% de presença, no mínimo, vai estar podendo participar do sorteio. Vão ser 5 livros, vocês podem conferir quais vão ser no nosso Instagram. No nosso Instagram também vocês podem ter acesso às bibliografias de indicação dos palestrantes. Então, a gente colocou lá no nosso Linktree algumas bibliografias, alguns documentários que vocês podem estar vendo, podem estar lendo, assistindo, que foram recomendações próprias dos palestrantes para vocês estarem situados nas palestras, algum tema que vocês gostaram, para vocês terem mais profundidade. Outra coisa é que hoje a gente vai ter uma palestra online às 7 horas. A palestra vai ser transmitida aqui no auditório, então quem estiver aqui pode assistir, mas quem estiver em casa também pode assistir. A gente vai liberar o link pelo grupo dos calouros e quem quiser também pode mandar uma DM para a gente pedindo o link, beleza? E a última coisa é que a gente pede, por favor, para que todos permaneçam de máscara durante o evento. Eu vi que está todo mundo aí de máscara, muito obrigada, mas é essencial que todos venham de máscara todos os dias, porque a gente está aqui com o auditório lotado e a gente vai ter palestrantes que são de grupo de risco também. E é importante que todos mantenham a máscara durante o evento, beleza? É isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer de novo. Gente, também gostaria de agradecer. A gente vai passar ainda o microfone para o Vitor, para a Cami, que eles vão explicar um pouquinho mais sobre a palestra de hoje em específico. Vão apresentar a professora também. Mas, assim como a Bibi, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Depois de muito tempo, a gente está fazendo a Semana de RI presencialmente, né? Então, nós estamos muito gratos por termos essa oportunidade. A gente espera de verdade que vocês aproveitem muito a semana e que vocês levem um pedacinho de cada palestra para a vida de vocês, assim. Então, muito obrigada pela presença e aproveitem muito. Desculpa, gente, problemas técnicos. Oi, gente, eu sou a Cami, tudo bem? Eu sou do DCE e a semana é em conjunto com o DCE e o CARI. E eu estou aqui, na verdade, como uma aluna de Relações Internacionais, não tanto quanto o DCE, porque, para mim, é uma honra estar realizando essa semana do meu curso. Então, do nosso, na verdade, né? Então, bom, é uma honra estar aqui. E, bom, a professora Patrícia, eu acho que quase ninguém conhece ela. Mas, bom, é a professora de Introdução à Teoria de Relações Internacionais para o primeiro ano, e para o segundo ano ela dá a Teoria das Relações Internacionais 3, além de ser co-diretora do nosso série, perfeita. Ela é co-coordenadora do FAMUN, do FACAMP Model United Nations. Então, assim, ela é perfeita e eu só estou aqui para exaltar ela. É isso. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o Vitor, que vai falar um pouquinho de como vai ser a dinâmica desse nosso primeiro evento. Palmas para a Camila, galera. Bom, gente, como a Bibi já disse, a gente disponibilizou bibliografias para essa palestra, que na verdade vai ser uma roda de conversa, que eu vou explicar para vocês depois, que contava com basicamente 4 artigos. O primeiro era Desafios Globais para o Acesso Equitativo à Vacina. Verdade. Desafios Globais para o Acesso Equitativo à Vacinação contra a Covid-19, por Luiz Eugênio Portela, Fernandes de Souza e Paulo Marchiori Bus. Esse artigo em específico ele explica a posição subordinada do Brasil na dinâmica internacional de acesso à vacina, por exemplo. O segundo é The Public-Private and the North-South Immunization Divide, the Role of the World Health Organization in Promoting Equitable Access to COVID-19 Vaccines, escrito por Bianca Porcari.
e Gabriela Nunes, alunas do FAMU, inclusive, esse artigo é do FAMU, falam um pouco sobre essa dificuldade na distribuição, alocação e acesso da vacina e diversas assimetrias que a gente tem internacionalmente, que obviamente foram vistas por todos vocês nesses últimos 2 anos. E também o papel da Organização Mundial da Saúde em tentar diminuir essas assimetrias e ajudar com que as populações mundiais consigam esse direito, basicamente, à vida. O terceiro artigo, também do FAMU, Immunization as a Global Health Public Good, Nationalism as a Challenge to Multilateral Health Diplomacy, escritos pelo aluno Felipe Moretti e Gabriela Nunes, também alunos do FAMU, fala um pouco sobre o nacionalismo e dificuldade proposta e como consequência desse nacionalismo nos principais países, mas também mundialmente, que foi uma característica mundial, e como isso dificultou ainda mais o acesso equitativo às vacinas. Por último, o último artigo, a gente tem Ainda tem pandemia, mas há esperança, elaborado por Ana Maria Costa, Arthur Chioro, Josué Languardia e Regina Fernandes Flausino, que fala basicamente sobre o cenário interno e atualizado para 12 de abril, fala um pouco sobre a consequência até agora, internamente, resistências das autoridades e como isso impactou o nosso atraso em comparação a outros países do mundo. Bom, como vai funcionar essa roda de conversa? A professora vai ter uns 20, 30 minutos para expor sua posição e sua visão sobre o tema, e logo depois eu vou guiar com 4 perguntas, e a cada pergunta eu peço para que vocês levantem a mão e tenham respostas ou outras perguntas que gerem um aprofundamento do debate. Então, novamente, vão ser 4 perguntas, e a gente pede muito pela colaboração de vocês. Bom, é isso, professora, você tem a palavra. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Eu vou ficar de pé, porque vocês já sabem que eu gosto de me mexer, de gesticular. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim? Então, tá bom. Então, bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite do Cari em poder trazer um pouquinho para vocês, né, alguns elementos de contextualização sobre o tema que me foi proposto para essa roda de debate, que é dinâmicas de poder e vacinas, ou vacinas e dinâmica de poder. E eu achei o tema muito relevante no sentido de que não, a pandemia ainda não acabou, não o fato da gente estar aqui presencialmente, né, podendo voltar à aula presencial, podendo fazer a semana de RI presencialmente, isso não significa que as condições sanitárias globais estejam bem, maravilhosamente bem. A gente ainda continua vivendo, né, os problemas trazidos pela pandemia, adicionado a um contexto de conflito no mundo todo, em especial ao continente africano. Eu sei que todos os olhos agora estão para a Ucrânia e para as tensões entre Estados Unidos e Rússia, mas o continente africano continua sendo o continente deixado para trás nas perspectivas internacionais. Então, eu quero primeiro agradecer ao Cari por trazer esse tema como primeiro tema para abrir essa semana de RI tão importante e tão especial, considerando que todos vocês passaram por 2 anos de enormes desafios para manter a vontade de estudar, manter a vontade de aprender e de buscar soluções para esse mundo. É para isso que a gente faz RI, não é mesmo? E não desistir, né? Porque eu acho que se tem uma característica que todos os alunos de RI precisam, é ter essa resiliência de olhar os problemas do mundo e não sucumbir diante desses problemas, mas buscar soluções coletivas, né? Para que a gente possa resolver os principais desafios globais. Eu quero também parabenizar o Cari, porque essa é uma entidade estudantil muito importante para o nosso curso. Enfim, vocês sabem que eu sou da primeira turma do curso de RI da Facamp, e sempre que a gente vê as entidades estudantis, né, avançando, conquistando coisas, isso é um motivo pessoal de muito orgulho,
porque isso significa que a cada geração de alunos de RI, a gente vai deixando uma sementinha para que as próximas gerações possam fazer coisas por conta própria. Então, mais do que parabenizar, eu queria que todo mundo aqui se sentisse muito orgulhoso desse feito, que está começando hoje, mas que é uma conquista incrível, né? E que mostra a capacidade de quando os alunos de RI se juntam, se organizam, né? Eles conseguem superar as dificuldades e fazer coisas incríveis, como vai ser essa semana. Então, fica desde já aqui não só, né, o meu parabéns, mas realmente expressar o orgulho. Eu tenho certeza que todos os professores do curso de RI sentem esse orgulho de vocês também, né, de depois de 2 anos de pandemia, poder colocar de pé um evento como esse. Muito bem, feitas essas apresentações iniciais, vamos ao nosso tema. Como o Vitor comentou, eu vou trazer, na verdade, alguns dados aqui de uma pesquisa que a gente desenvolveu ano passado no âmbito do FAMUN, né? Esse foi um dos temas de discussão do FAMUN 2021, e o FAMUN, além de ser uma simulação, né, é também um projeto de pesquisa. Então, eu vou trazer aqui alguns dos elementos das pesquisas que a gente realizou o ano passado, né, e algumas informações de atualização, porque a ideia é justamente, né, que seja uma roda de conversa e que, ao final dessa minha breve apresentação, vocês possam estar munidos aí de algumas informações e atualizações para a gente discutir a questão do acesso às vacinas contra a Covid-19 como um tema de relações internacionais. Desde já, né, eu não sou infectologista, eu não sou médica ou bióloga, então, né, os meus comentários aqui vão estar muito mais relacionados às dinâmicas que afetam as relações internacionais, mas eu recomendo que vocês sigam, né, cientistas brasileiros renomados nessa questão. Né? A gente tem o Dr. Nicoleles, a gente tem a doutora Luana Araújo, a gente tem o pesquisador Átila Yamarino, são pessoas importantes para vocês seguirem, que estão aí na linha de frente fazendo pesquisa sobre a questão da imunização contra a Covid, sem contar no Instituto Fiocruz, que é uma grande referência aqui no Brasil, e efetivamente, sem o Instituto Fiocruz, certamente a gente não teria a capacidade de estar aqui presencialmente hoje, porque isso só foi possível devido às vacinas. Então, vamos lá. Eu acho que é a Bia que vai passar para mim o slide. Pode passar, por favor. Acho que com as setinhas para cima e para baixo, vocês conseguem passar. Aí, obrigada. Bom, então, por que falar de vacinas é falar de relações internacionais? Eu acho que essa primeira contextualização é importante, né? Porque quando a gente fala de imunização, ou seja, conseguir garantir que indivíduos e comunidades possam ter uma resposta imune às diferentes doenças provocadas por vírus, por bactérias, por outros patogênicos, por que imunização não é só um assunto médico, um assunto de biologia, né, ou um assunto de infectologistas? Por que isso é um assunto de RI? Porque essas questões relativas à imunização, elas fazem parte do que a gente chama bens públicos globais. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, bens públicos globais. Bens públicos globais são bens coletivos que são construídos a partir de negociações, de planejamento, acordos, parcerias, e que visam construir, né, justamente esses bens públicos para responder a problemas coletivos comuns. A imunização é um bem público global porque, para que o mundo todo seja imunizado, é necessário uma diplomacia multilateral da saúde. É necessário que os estados e outras partes interessadas, como membros da sociedade civil, entidades governamentais, mas que não sejam exatamente entidades do nível federal, de outros níveis, estejam articuladas em âmbito multilateral para construir programas e respostas para a promoção global da imunização. Então, é nesse sentido que as vacinas contra a Covid-19 escapam um escopo meramente técnico e científico de produzir a vacina e também são assuntos relacionados à dinâmica de poder que envolvem as relações internacionais. Por que a gente chama a imunização de bem público global? Porque a gente salva globalmente vidas quando a gente imuniza as sociedades, né? A OMS trabalha com essa estimativa de que 4 a 5 milhões de pessoas têm as suas vidas salvas anualmente em virtude das vacinas. Então, vacinas
salvam vidas, a gente viu isso com a Covid-19, mas isso também é verdade para qualquer outra doença que possa ser prevenível por vacina. O que me deixa aqui uma observação para todo mundo lembrar de pegar a sua carteirinha de vacinação e ver se essa carteirinha está atualizada. Porque agora que a gente voltou presencial, tem algumas doenças que são preveníveis por vacinas e que acabam afetando aqui a nossa vida no campus da Facamp, porque por algum motivo vocês se esqueceram de vacinar. É o caso de catapora, por exemplo. Antes de vocês, antes da gente ir para o mundo, das aulas virtuais, Facamp tinha passado por um surto de sarampo, catapora e cachumba. Que são coisas que a gente pensa, doença de criança, não é, gente? Mas não, estava todo mundo aqui no campus da Facamp doente. E por quê? Porque não tomou a vacina. Então, deixando já um alerta, peguem a carteirinha de vacinação de vocês e vejam se essa carteirinha está atualizada, porque vocês já são grandes, não é mais responsabilidade dos pais de vocês garantir a imunização, peguem a carteirinha, vão no posto de saúde, pois felizmente a gente tem um sistema público de saúde que garante a todos o acesso à imunização, para que vocês possam aí se prevenir dessas doenças. Então, é por isso que a OMS acredita que a imunização não é só uma questão técnica, científica, mas também uma questão política, porque exige uma série de negociações, acordos, para que essa imunização possa ocorrer em escala global. E isso, quando a gente fala de Covid, é muito mais verdadeiro, né? Como vocês sabem, a Covid colocou aí a produção de vacinas em tempo relâmpago. Em 1 ano, a vacina foi desenvolvida, testada, produzida, distribuída, né? Isso é realmente um recorde na história do desenvolvimento das vacinas no mundo. Pode passar, Bia, por favor. Mas quando a gente fala de acesso às vacinas da Covid-19, eu queria trazer para vocês, para esse nosso debate, 2 pontos principais de discussão. Porque a gente percebeu que o desenvolvimento, a produção e a distribuição das vacinas contra a Covid-19 foram marcadas por uma ampla desigualdade, em diferentes níveis. E o que eu quero problematizar para vocês nesse debate é justamente a gente pensar essas desigualdades. E existem 2 grupos de desigualdades na produção, no desenvolvimento, na distribuição das vacinas, que nos interessam particularmente da perspectiva das relações internacionais. Uma desigualdade é a desigualdade público-privado, né? O que a gente viu no processo de produção das vacinas de Covid? A gente viu que esse processo foi dominado pela iniciativa privada. A maior parte, dos laboratórios e das empresas que produziram e desenvolveram as vacinas foram empresas privadas. Entretanto, essas empresas foram financiadas com dinheiro público. Elas foram financiadas com dinheiro dos governos. E isso gera alguns problemas internacionais na medida em que as empresas privadas produziram a vacina, desenvolveram a vacina, financiadas pelo dinheiro público, e o lucro dessas vacinas foi para quem? Para as empresas privadas. E, sobretudo, a distribuição das vacinas estava baseada em qual critério? Num critério público ou num critério privado? Um critério privado. O fato dessas vacinas terem sido produzidas e distribuídas levando em consideração uma lógica privada, coloca uma série de desigualdades no acesso às vacinas, porque isso significa que quem tem mais dinheiro para comprar as vacinas, compra primeiro, se imuniza primeiro. E quem não tem dinheiro para comprar as vacinas, acontece o que com essas pessoas? Elas não se imunizam, elas vão ser deixadas para trás. E a gente vai ver alguns dados atuais sobre esse grau de desigualdade. Então, esse é o primeiro problema que eu quero discutir com vocês. Essa desigualdade público-privado na questão da produção e distribuição das vacinas. O segundo eixo de desigualdade é o eixo norte-sul. E aqui a gente está falando do grau de desenvolvimento dos países, né? A gente chama de países do norte global, aqueles países que possuem o maior grau de desenvolvimento político, econômico e social. E a gente chama dos países de sul global os países que foram marcados pelo colonialismo e, por isso mesmo, enfrentam uma série de desigualdades políticas, econômicas e sociais.
pelo fato da produção das vacinas estarem marcadas por essa dominância da lógica privada, isso ampliou a divisão entre o norte e o sul global. Não por um acaso, a maior parte das empresas que produzem vacinas estão nos países do norte global ou do sul global? Do norte global. E os países do norte global falaram o quê? Primeiro a gente compra as vacinas para os nossos nacionais e depois a gente pensa em distribuir as vacinas para o resto do mundo. Essa lógica que vários estados do norte global utilizaram recebeu o nome na literatura de nacionalismo das vacinas. E isso é o oposto da ideia de imunização como um bem público global. Porque se eu quero imunizar o mundo todo para parar o número de contágios de Covid, eu precisava adotar uma abordagem multilateral. Mas o que os estados do norte fizeram foi justamente o oposto. Abriram mão de uma abordagem multilateral e escolheram uma abordagem unilateral, que a gente chama de nacionalismo das vacinas. Então, para as pessoas mais pobres, excluídas, dos países menos desenvolvidos, né, elas politicamente, deliberadamente, foram deixadas para trás na imunização contra a Covid-19. Mas o problema é que o vírus respeita as fronteiras? O vírus vai escolher país do norte, país do sul? Então, é aí que entra a nossa mentalidade de RI para a gente pensar sobre esse problema e buscar soluções para esse problema. Então, agora eu vou trazer brevemente alguns dados sobre essas duas questões para que elas fiquem mais evidentes para vocês. Tudo bem até aqui? Sim? Então, tá bom. Bia, passa para mim, por favor. Obrigada. Então, vamos discutir primeiro essa questão público-privada. Quem pagou pelas vacinas? Bom, esse é um gráfico da Forbes junto com a Statista. Inclusive, se vocês não conhecem a Statista, recomendo que sigam a Statista. Eles têm gráficos maravilhosos. Embora a maioria seja paga, mas às vezes eles liberam alguns gráficos gratuitamente. E a Statista organizou esse gráfico, né? Quem são as empresas que produziram as vacinas e quem pagou pelas vacinas. Então, se a gente olhar ali no gráfico, a Moderna, a Janssen, a Pfizer, a CureVac, basicamente foram financiadas por dinheiro público. Foram os governos que pagaram para as empresas produzirem essas vacinas. Outras vacinas, como a Novavax, a AstraZeneca, né, a Sichuan, a Sinopharm também foi completamente pública pelo governo chinês. Mas essas outras vacinas, né, elas fizeram parte da CEP. A CEP é um consórcio de vacinas entre Unicef, OMS e a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Então, vejam que essas vacinas foram financiadas por esse consórcio entre duas organizações internacionais e uma fundação da sociedade civil, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, vejam, quem pagou pelas vacinas foram os governos. Os governos foram providenciais aqui, nessa velocidade de produzir as vacinas. Os governos tomaram o risco e disseram, vamos colocar dinheiro para produzir as vacinas, porque sem vacinas a gente não vai conseguir reverter a curva de mortes e contágios da pandemia. Então, quem pagou pelas vacinas foram os governos. Os governos pagaram para que essas empresas e institutos de pesquisa pudessem desenvolver as vacinas. Entretanto, quem recolheu os lucros não foram os governos. Essas empresas, elas privatizaram esses lucros. Bia, se você puder passar para mim, por favor. Aí, obrigada. As empresas privatizaram esses lucros, o que levou o nome, né? Tem um instituto de pesquisa muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Tricontinental. É um instituto de pesquisa social e que envolve pesquisadores do mundo inteiro. A Tricontinental fez uma série de reports sobre a desigualdade na produção das vacinas, e eles criaram essa expressão que eu acho bem interessante, que é Pandemic Profiteering. Ou seja, as grandes empresas produtoras de vacina usaram a pandemia como uma oportunidade para lucrar,
né? A pandemia realmente trouxe muitos lucros para as empresas produtoras de vacinas. Então, esse gráfico da Corporate Watch, inclusive é um outro site muito interessante. A Corporate Watch é uma ONG da sociedade civil que monitora, né, as atitudes de diferentes corporações. E eles fizeram esse gráfico que mostra, né, as receitas das empresas, o quanto elas receberam de subsídios governamentais e quanto elas lucraram em cima dos subsídios governamentais. Olhando a Moderna, né, que foi a vacina financiada pelo governo dos Estados Unidos, ela lucrou 8 bilhões com as vacinas. 8 bi. É muita coisa para um ano de pandemia, para um ano de vacina, né? E ela recebeu do governo americano 995 milhões para o desenvolvimento da Moderna. A Pfizer Biotech, ela recebeu 550 milhões de diferentes governos. Aqui tem Reino Unido, tem Alemanha, tem França, né? E ela lucrou 4 bilhões com a venda de vacinas. Então, gente, essa dinâmica que foi colocada na produção de vacinas tem financiamento público, mas o desenvolvimento é privado, gerou uma lógica de lucros em cima da vacina. E vocês devem se lembrar aqui no Brasil, né, teve toda uma discussão lá no começo da pandemia. O que é mais importante, o dinheiro ou a vida das pessoas? Mas não há sombra de dúvidas que o mais importante é a expansão do capital. É isso, está claro. E a questão das vacinas é gritante, essa questão, né? Então, o desenvolvimento de uma vacina que teria a chance de salvar milhões de vidas, na verdade, a lógica da lucratividade dessas empresas foram colocadas na frente. Qual que é o argumento dessas empresas? Ora, nós corremos o risco, nós, empresas produtoras de vacina, nós corremos o risco. Porque pode ser que essas vacinas deem errado, pode ser que as pessoas não comprem as vacinas, a gente pode ficar no prejuízo. Então, a gente precisa garantir a lucratividade para que o desenvolvimento de novas vacinas valha a pena. Mas essas vacinas foram pagas com dinheiro público, que saiu dos cofres dos governos. Então, percebem a ironia? E essa ironia é maior ainda, vocês devem já estar discutindo um pouco isso nas matérias de economia política ou economia, né? A ironia é que a gente vive num período em que todo mundo fala mal do Estado, todo mundo fala mal das políticas públicas, mas, no fim, quem bancou essas empresas para desenvolver as vacinas foram os estados. Então, os estados poderiam dizer, bom, eu paguei pelas vacinas, eu, Estado, vou ter o controle da distribuição dessas vacinas. As empresas falaram, não. A gente quer o direito de patente sobre essas vacinas. E foi isso que aconteceu. Bia, pode passar, por favor? Se as vacinas contra a Covid-19 foram financiadas com dinheiro público, por que elas não foram consideradas um bem público global? Se foi o dinheiro público que pagou pelo desenvolvimento das vacinas, por que essas vacinas não são um bem público global? E aí entra a lógica das patentes, que o terceiro ano já deve ter discutido na OMC, discutiram, né? O acordo TRIPS é muito importante. Em 95, né, logo após a criação da Organização Mundial do Comércio, foi desenvolvido o acordo TRIPS, que é o acordo que discute os direitos de propriedade intelectual nas relações de comércio. O acordo TRIPS garante às grandes farmacêuticas o direito ao lucro das suas pesquisas e dos seus desenvolvimentos, né, de pesquisa em geral. Então, essas empresas elas possuem as patentes sobre a produção das vacinas. E isso dificulta a produção global das vacinas, né? Então, o que os países em desenvolvimento fizeram? Logo depois que as primeiras empresas divulgaram que as vacinas tinham sido testadas e dado tudo certo, 2 países, Índia e a África do Sul, foram na Organização Mundial do Comércio, bater na porta da organização e dizer: OMC, nós queremos uma suspensão temporária dessas patentes para que a gente possa produzir vacinas em todos os países, para que todo mundo possa produzir vacinas o mais rápido possível, para que a gente possa imunizar o mundo todo da forma mais rápida possível. E aí, na negociação da OMS,
da OMC, desculpa. Nas negociações da OMC, a maior parte dos países em desenvolvimento eram favoráveis a essa suspensão das patentes, mas adivinha quem disse não? Os Estados do Norte global, e mais especificamente os Estados Unidos e a União Europeia. Eles disseram, sinto muito, mas nós vamos proteger as patentes das nossas empresas. Então, os países que quiserem produzir vacinas ou comprar vacinas vão ter que pagar os direitos de propriedade intelectual às nossas empresas. Percebam como a desigualdade das vacinas é, portanto, uma decisão política? Deliberadamente, esses países decidiram excluir 2/3 do mundo do acesso à vacina? Muito bem, essa discussão continuou ao longo do ano passado na Organização Mundial do Comércio, e agora, em abril, agora no mês passado, essa discussão avançou para conseguir uma suspensão temporária dessas patentes. A Índia e a África do Sul conseguiram juntar mais países, incluindo o Brasil, que lá na primeira reunião disse, tudo bem, a gente quer as patentes, a gente paga os royalties do direito de produção de vacinas. Brasil se achando o país do norte global, no começo do ano passado. Então, agora, conseguiu juntar mais países, ainda assim, Estados Unidos e União Europeia dizem, não vamos suspender as patentes. Então, é uma decisão política deliberada de excluir os países do sul global do acesso à vacina. E qual é o resultado disso? Pode passar, por favor, Bia. O resultado disso é esse mapa. As cores mais escuras são os países que já atingiram 75% ou mais da sua população imunizada, e os países em coresinhas mais claras estão menos de 50% da sua população imunizada. E aí, gente, vocês acham que a gente está perto de ter um mundo completamente imunizado contra a Covid? Não. E vocês aqui achando que acabou a pandemia, né? Acabou a pandemia, está tudo certo, está tudo maravilhoso, vamos fazer carnaval de novo. Isso revela, mais uma vez, a situação de desigualdade em que a gente vive. A gente está aqui comemorando o carnaval e o continente africano vive a situação de 2020. E a perspectiva é que esse mapinha inteiro vai ficar, essa cor verde água escuro, em 2024. Então, a situação do mundo é muito desigual. A pandemia não acabou para o mundo. A pandemia não acabou para o mundo, e os países mais pobres são os países mais excluídos. Tem algumas exceções aí, depois a gente pode discuti-las. Vamos olhar um pouco região por região como essa desigualdade aparece. Pode passar, por favor, Bia. Bom, olhando região por região, a gente percebe o que uma ativista de direitos humanos da África do Sul, a Fátima Hassan, ela é ótima, pesquisem coisas dela. A Fátima Hassan chamou de VIP Vaccine Access, a situação de desigualdade das vacinas que nós temos hoje. Se a gente contabilizar no papel, a Europa comprou 4,1 doses por pessoa. A América do Norte comprou 3,5 doses por pessoa. A América do Sul conseguiu comprar 2,3 doses por pessoa. Agora, pensa, a gente precisa de pelo menos 4 doses, não é? Para continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer, sem máscara, sem distanciamento. Mas se a gente coloca no papel, o nosso continente, o nosso subcontinente, só conseguiu comprar 2,3 doses por pessoa. E o continente asiático, 2 doses por pessoa, mesmo com a China tendo conseguido imunizar a população inteira. Então, isso demonstra justamente esse acesso VIP à vacina. Como nós temos uma desigualdade estrutural, e a pandemia, gente, não vai acabar enquanto todo mundo tiver acesso à vacina. Mas o que é mais gritante, pode passar, Bia, é a gente olhar para a África.
e ninguém está olhando para a África. Aqui do Brasil, muito menos, né? Porque acabou a nossa política externa para a África, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, realmente, esse é o continente esquecido. Mas está todo mundo lembrando da África agora, nessas últimas semanas, porque a Europa, Estados Unidos, está tudo tentando redirecionar as suas compras de petróleo e gás natural para onde? Para a África, né? Itália fechou acordo com Angola essa semana, né? A Alemanha já está negociando um acordo com a Nigéria essa semana também. Está todo mundo olhando agora para a África para conseguir comprar petróleo e gás natural, considerando as sanções econômicas contra a Rússia. Mas, em termos de imunização, o continente africano tem meia dose por pessoa. O que você faz com meia dose por pessoa? Não faz, né? Deixa eu pegar a vacina, metade vai para você e a outra metade da vacina vai para você. Não vai dar certo, né? Se a gente olhar a população mundial que foi imunizada, apenas 3,8% das pessoas no continente africano foram imunizadas. 4% para arredondar para cima. 4% de pessoas imunizadas, pessoal, era a nossa situação em março do ano passado. Vocês lembram de março do ano passado? É essa situação do continente africano hoje, né? Então, a gente precisa discutir a situação do continente africano. Os países têm diferentes curvas, isso também é importante considerar. Eu estou aqui apresentando só as estatísticas do continente como um todo. Ainda assim, se a gente não imunizar a África, a gente não vai acabar com a pandemia. A África do Sul, felizmente, é um dos poucos países do continente africano que tem conseguido manter o ritmo de testagem, tem feito pesquisa para acompanhar as transformações no genoma do vírus. E lá, eles já estão começando a ver uma nova onda de contaminação. Isso pode representar uma queda de imunidade na vacinação. Vocês devem se lembrar que, quando a Omicron estourou lá, 3 meses depois, ela veio para cá. O que os analistas e os cientistas, né, estão observando é que talvez essa onda que esteja acontecendo na África do Sul agora chegue aqui em 3 meses. Então, pode ser que a festa acabe aqui também, né? E isso depende da gente garantir a imunização. A gente precisa de uma 4ª dose. Eu não sei vocês, mas no meu município, em Paulínia, ainda estão vacinando 60 a mais com a 4ª dose, né? Eu imagino que a maior parte dos municípios aqui da região também. Então, esses sinais, né, nos demonstram justamente que a pandemia não vai acabar enquanto a gente não resolver essa desigualdade global. E aí, para terminar, pode passar, Bia, por favor. Para terminar, eu queria chamar a atenção para vocês para os países africanos que têm uma dupla situação. Não só são países afetados pela total escassez de vacina, mas também são países em situação de conflito armado. E a maior parte dos países em situação de conflito armado estão aonde? No continente africano, né? E no continente africano, se vocês olharem, os países com bons índices conseguiram vacinar 9% da população. A maior parte dos países em zonas de conflito estão ali na média dos 5% da população vacinada. E isso não deve mudar até 2024. né? Inclusive, esse é um dos temas que a gente vai discutir no FAMUN, fazendo propaganda. Estão convidados, né, a fazer parte dessa discussão, porque está todo mundo olhando para a Ucrânia e está todo mundo esquecendo do resto do mundo que está em situação de conflito armado e que está numa situação de escassez de vacinas. Nesse caso, a Ucrânia, com 27%, é o nosso melhor caso, né, de países em situação de conflito armado e grau de imunização. Pode passar, Bia. Por último, vários dos textos, né, que estão na nossa bibliografia mencionam o COVAX, que eu acho que vocês já ouviram falar. O COVAX é uma parceria liderada pela OMS, pelo Unicef, né, e que tem parceria com outros institutos de pesquisa. É uma espécie de grande consórcio para tentar comprar vacinas para os países mais pobres, né? É a COVAX que está segurando as pontas nesses países muito pobres, em situação de conflito e que tem 4% da sua população vacinada.
Mas a COVAX ela é muito limitada. A ideia é boa, né? A ideia da COVAX é tipo assim, vamos fazer uma vaquinha para a gente comprar as vacinas e distribuir as vacinas para os países mais pobres? Essa é a ideia do COVAX. Entretanto, os países mais ricos não quiseram fazer parte do COVAX, então quem doou para o COVAX? Os países do Sul Global. São os países do Sul Global financiando vacinas para os países mais pobres do Sul Global. É muito parecida com a situação dos refugiados. Todo mundo pensa que quem acolhe refugiados no mundo é a Europa. Essa é uma das estatísticas que mais me deixa nervosa, né? Ai, mas a Europa já tem muito refugiado, a Europa acolhe muita gente. Tadinha da Europa, né? Tem muita gente que pensa, porque a mídia está organizada para a gente pensar nesse jeito e a política institucional da União Europeia é feita para a gente pensar nesse jeito. Quem acolhe refugiados no mundo, gente, é o Sul Global. O Sul Global acolhe 70% dos refugiados do mundo. Né? Não é a Europa que acolhe refugiados no mundo. Assim como não é a Europa que está ajudando os países mais pobres a comprar vacina. É o consórcio dos países do Sul Global que tem ajudado a entregar vacinas para os países mais pobres do mundo. Né? O problema da COVAX é que ela não quer questionar a questão das patentes. Então, vai ter que pagar caro pela vacina, e pagando caro pela vacina, você distribui menos, distribui as vacinas de maneira mais lenta, e o fosso entre os países do norte e os países do sul, o fosso entre público e privado, continua se aprofundando. Então, para variar, eu já falei demais, eu vou encerrar por aqui, mas eu acho que eram dados interessantes para vocês fazerem esse debate e vamos lá às perguntas, então. Obrigada, pessoal. Vou ficar um pouquinho mais longe da caixa de som. Bom, gente, agora o foco é em vocês. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta para agora, depois do que a prof falou? Dúvida mesmo, depois a gente vai debater. Tá, a gente tem a Beca e a Lê. Tem Sabrina aqui também. E elas vão levar o microfone para vocês. Depois que acabar as dúvidas, eu volto com as perguntas. Bom, obrigada, gente, pela palestra, né? Foi muito legal. E a minha pergunta era em relação às pessoas que viajaram aos outros países para poder se vacinar, né? Como a política se encaixa nessas pessoas, né? Tiveram muitos até brasileiros que viajaram para o exterior unicamente com o propósito de vacinar. Como isso afeta, né, as relações internacionais como um todo? Como vocês querem fazer? A gente pega todas as perguntas e aí vocês comentam. Então, essas perguntas, você pode responder, essas perguntas sobre o tema, enfim, e depois a gente vai direcionar para um debate mesmo, mas para agora, para tirar algumas dúvidas. Belezinha. Obrigada, Sabrina. A gente viu muito isso aqui no Brasil ano passado, né? E é mais um sinal, da minha perspectiva, Sabrina, esse é mais um sinal da desigualdade, né? Da desigualdade de acesso ao sistema de saúde que a gente tem aqui no Brasil, né? Por um lado. Por outro lado, isso foi uma política deliberada dos países do norte, o que, para mim, chama muito mais atenção. Os Estados Unidos convidavam as pessoas, né? Venha fazer turismo nos Estados Unidos e leve a vacina. Né? E aí, o que eu me perguntava era, ao invés de estocar essas vacinas nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos não doam essas vacinas para os países mais pobres? Porque, efetivamente, quem vai ter condições de viajar até os Estados Unidos para tomar a vacina? A gente está falando de uma elite desse país, né, que foi a elite que lucrou com a pandemia também, né, e que conseguia viajar e tomar a vacina antes que todo mundo aqui. Então, eu acho que isso demonstra desigualdade dos dois lados. Primeiro, uma desigualdade da perspectiva do nacionalismo das vacinas dos países do norte, que, ao invés de pegarem essas vacinas sobressalentes e doar essas vacinas, né, usaram esse excesso de vacinas como um convite, venham visitar o nosso país. Né?
E claramente eram vacinas que poderiam ter sido doadas. Então, é o caso dos Estados Unidos, o Canadá também, gente. O Canadá comprou vacinas para vacinar 6 vezes a população no começo do ano passado, né? A Austrália também comprou vacinas para vacinar 4 vezes a população. E ainda estava todo mundo dando a primeira dose. Então, acho que, por um lado, Sabrina, demonstra isso, né? Claramente, os países do Norte adotaram a lógica do nacionalismo das vacinas e convidar as pessoas, visitem o nosso país e levem a vacina de brinde, né? É mais uma expressão desse nacionalismo. Por outro lado, e aí discutindo, né, o Brasil, essa extrema desigualdade que a gente tem aqui, que foi aprofundada com a pandemia, né? A falta de um debate público e uma orientação no âmbito federal sobre a questão da imunização, do combate à pandemia, né? Como a bibliografia de vocês indicou. Enfim, o Brasil só conseguiu imunizar a população agora, né, 75%, a despeito dos esforços do governo federal, porque o governo federal fez de tudo para que a nossa imunização não desse certo. Felizmente, a gente tinha algumas condições excepcionais, como a presença do SUS, por exemplo, como uma cultura de vacinação, né? Vocês devem ter olhado lá no mapinha que a Rússia tem ainda um índice muito baixo de vacinação, não pela ausência de vacinas, mas por uma cultura de não se vacinar, né? E pela falta de um sistema de saúde capaz de distribuir as vacinas, isso a gente tinha, né? Então, eu acho que isso é mais um exemplo dessa desigualdade, né? Sem falar que expõe uma falta de eficácia, né? Porque você vai colocando 6, 7 doses nos Estados Unidos, enquanto a África não tem nenhuma. Então, o vírus vai continuar se reproduzindo, enfim, se fortificando no continente africano e em outras regiões pobres. E quando volta para o norte, que eventualmente acontece, volta mais forte. Então, é falta de eficiência e, no final, de eficácia também. Exato. E uma das únicas brasileiras que estão no Comitê de Imunização do OMS, Vitor, ela fez uma palestra para o pessoal do FAMU ano passado, ela até falou, é até incoerente essa política de doses, porque é tão incoerente o fato de que a gente aqui no Brasil, um dos países que também tiveram uma série de problemas, né? Já está começando a sua 4ª dose e em países como Camarões, ainda 4% da população com uma dose, né? Então, esse tipo de desigualdade também demonstra uma total ineficiência no combate global à pandemia, né? Precisava de uma resposta multilateral que não existiu. Bom, alguém tem mais uma pergunta antes de eu direcionar? Eu acho que tinha mais uma pergunta aqui. Eu vou pedir para que vocês falem os seus nomes, respectivamente, e os seus cursos também, para a gente localizar. Provavelmente alguém conhece alguém, mas para que todo mundo saiba quem está falando. Tá ligado, Mickey? Oi. Agora foi. Oi, meu nome é Gabriel, sou do 3º ano de RI. E minha dúvida é sobre quando a gente liga a questão das vacinas com os conflitos armados, esse assunto é levado para o Conselho de Segurança. Como que a gente pode... Se for. Não quer deixar um desse? Pega um desse, a gente divide esse pra gente. Acho que acabou a bateria dele. Oi. Obrigado. Então, repetindo minha pergunta, quando a gente associa então, a questão das vacinas em conflitos armados, esse assunto é levado para o Conselho de Segurança, né? Qual que é o nível de sensibilidade que os estados têm, então, no processo de decisão a respeito desse assunto, né? De como que a gente faz a redistribuição das vacinas nesses lugares? Como os estados pensam em associar a segurança com a imunização? Legal, Obrigado. Gabriel. Pode ir para o FAMUN discutir esse tema, não é mesmo? Brincadeira. Essa é uma questão sensível, até porque, Gabriel, o Conselho de Segurança ele não tem um histórico muito grande em lidar com crises de saúde, né? O Conselho de Segurança
hesitou por muitos anos discutir questões de saúde global como questões de segurança. A primeira vez que o Conselho de Segurança discutiu esse assunto foi nos anos 2000, no contexto da epidemia de HIV/AIDS, justamente no continente africano. Depois disso, o Conselho de Segurança só lidou com a crise do Ebola, no contexto dos conflitos na África Ocidental e na República Democrática do Congo entre 2014 e 2018, e agora com a pandemia de Covid-19. Pensando no caso da Covid exatamente, existem algumas dificuldades. Porque, primeiro, para você imunizar as pessoas em uma zona de conflito, você precisa ter, no mínimo, um cessar-fogo. Porque não tem como você imunizar as pessoas enquanto tem tiros, bombardeios, disparos, assassinatos, né? Pensa, se você tivesse que sair da sua casa e atravessar uma zona de guerra para ir no postinho tomar vacina, você não ia pensar 2 vezes antes de fazer isso? Né? Quantas pessoas deixaram de ir ao médico durante esses 2 anos de pandemia justamente para não querer sair de casa e ir no médico? E a gente só tinha que entrar no carro e ir até o consultório, não é mesmo? No caso dos conflitos armados, é isso. Para você sair de casa e tomar vacina, você vai ter que enfrentar uma zona de guerra. Então, a primeira coisa é como a gente cria um cessar-fogo. E esse cessar-fogo não aconteceu, em primeiro lugar, embora o Conselho de Segurança tenha passado uma resolução convocando um cessar-fogo global para que as forças humanitárias e de saúde pudessem criar corredores para vacinar as pessoas em zonas de guerra. Isso não aconteceu. Ainda assim, colocaram como exceção os conflitos relacionados ao combate ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E aí você vai dizer, nossa, mas como que a gente não vai criar um cessar-fogo no Iraque e na Síria para imunizar as pessoas? Né? E são países muito populosos, né? Tanto o Iraque quanto a Síria. Então, essa situação é muito sensível, Gabriel, no sentido de que exige um trabalho de campo que o Conselho de Segurança não consegue alcançar. Né? E aí, quem efetivamente está no campo fazendo a imunização das pessoas? A gente tem a equipe da OMS em campo, que tem que fazer um trabalho de base, e tem muitos ataques e muitos assassinatos contra funcionários da OMS, porque, em geral, nesses conflitos armados, a questão das notícias falsas contra as vacinas, ela faz parte de uma estratégia de guerra. Né? Em segundo lugar, você tem que contar com as ONGs humanitárias para fazer isso. Então, quem tem feito o mesmo trabalho de humanizar as pessoas é a Cruz Vermelha. Até recomendo que vocês acompanhem o trabalho da Cruz Vermelha nas redes sociais. Né? A Cruz Vermelha também tem captado doações para justamente imunizar as populações em zonas de guerra. Né? Mas os desafios logísticos são enormes e aí o Conselho de Segurança não chega. O Conselho de Segurança consegue fazer uma grande resolução solicitando medidas nesse aspecto, mas aí é trabalho de campo mesmo, é trabalho humanitário, de entrar numa zona de guerra, fazer trabalho de formiguinha para imunizar pessoas em contextos em que nem estrutura de saúde existe. Né? Recomendo que vocês assistam um documentário que está na Netflix, chama Pandemics, e tem um episódio que mostra imunização contra a ebola na República Democrática do Congo. É um trabalho de conscientização de porta em porta. Você tem que bater na porta da pessoa. Olá, você ouviu falar da vacina? Convencer a pessoa, né, de que a vacina é uma coisa importante, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar junto com a construção de uma cultura de paz para que você possa imunizar as pessoas. Então, é uma situação que ninguém está pensando, em geral. Realmente, os países em zonas de conflito têm sido ainda mais excluídos porque entregar vacinas em zonas de conflito exige outra logística. Bom, quem quiser pode levantar a mão para ligar com esse assunto também. Eu mesmo tenho um comentário sobre isso, que no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande também. Você falando sobre bater em porta, eu lembro das comunidades no Amazonas, e como isso é uma realidade internamente. Só que a gente vê que, nacionalmente, a gente tem um esforço, principalmente dos estados e das instituições públicas, de
Isso, ser mais equitativa no sentido de que a gente tem os estados mais ricos do Brasil, que é São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem estados do Sul, e a gente tem estados que tentaram um esforço até internacional, como a Bahia, estados do Nordeste, de comprar vacinas do exterior, mas que foi esse esforço institucional mesmo de tornar mais igual essa distribuição. Então a gente viu São Paulo avançando um pouco mais, mas a gente viu essa vacina também chegando para o Amazonas e estados do Norte. Vitor, vamos vir mais pra cá. Eu vou mudar as coisas de lugar aqui. Vamos migrando, professora. Pera. Vamos ficar mais pra cá. Meu celular? Uhul, tecnologia. Eu vou deixar aqui, então. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre o comentário da professora e também do Gabriel? Ok, então eu vou pelo meu primeiro guia. É muito bom que vocês vão participando, porque aí nem precisa do guia. Mas, nesses casos, quando a gente encerra o assunto, é bom a gente começar outro. A Covid-19, sua pandemia, vem 10 anos depois da pandemia também do H1N1. Eu gostaria que vocês comentassem, perguntassem, respondessem sobre o que vocês acham que mudou ou que continua o mesmo nacionalmente e internacionalmente. Só como adendo, a gente, obviamente, consegue ver uma mudança das autoridades nacionais, principalmente do governo federal. Claro, tem um comportamento do vírus que é diferente, mas eu gostaria que vocês fizessem algum adendo sobre isso. E também podem adicionar o fato que a professora adicionou, que são doenças que não se tinha, pelo menos há 10 anos atrás, ou se tinha num volume bem controlado, e agora se expõem de uma forma bem triste e preocupante. É isso, a responsabilidade de vocês. Então, para mim, uma diferença muito clara dessas duas perspectivas é que durante a epidemia de H1N1, o pessoal ainda estava mais acreditando nas vacinas. Porque hoje eu vejo um movimento muito forte de antivacina. Na minha família, por exemplo, a gente estava discutindo ontem que não vamos tomar a terceira dose, não vamos tomar a quarta dose, porque a gente acha perigoso. E durante a epidemia de H1N1, o pessoal foi tomar de boa, sabe? Teve uma aceitação muito maior da vacina naquela época do que a gente tem hoje. Eu acho que isso vai muito em face a esse movimento anti-vacina que tem acontecido, né, no mundo inteiro durante a última década. Mas eu acho isso muito preocupante também, porque você ter esse movimento agora vai tirar a credibilidade de outras vacinas, como a professora falou no começo da palestra, que são doenças contagiosas, que pegam assim as pessoas e são muitas doenças que podem dar muitos surtos, pode ocorrer uma pandemia de novo. A gente vê casos de doenças que foram erradicadas, que estão voltando. Então, eu acho que essa dinâmica de não se acreditar mais na vacinação está me preocupando. Eu acho que é uma diferença entre as duas, assim. Eu acho também que, juntando, né, com essa questão de antivacina, as fake news, a pós-verdade, né, que está afetando também até nas eleições, contribui, né, para ter essa mudança também de posicionamento político, né. Acredito que durante a pandemia de 2009, o governo brasileiro teve outro posicionamento acima de procurar vacina, até mesmo sobre, caso seja necessário, né, parar a questão econômica. E aqui teve muito essa postura em 2019, de ser contra qualquer tipo de fechar qualquer tipo de escola, enfim. Eu acho que, juntando esses dois elementos, anti-vacina com a fake news e como isso afeta na política, essa pandemia teve até durou mais do que poderia ter durado aqui, tipo, no Brasil e em outros países também. Acho que é mais isso que eu queria comentar. Eu queria fazer até um comentário também nessa questão das fake news, né? Dentro do que a gente escreveu no passado, a gente tem que ter em mente que as fake news elas alavancaram muito na última década por causa das redes sociais, né? E as redes sociais estão na mão de poucos e de que também querem os lucros.
Então eles eles não se importam com vidas, se é verdade, se não é. Se está no algoritmo ali, está dando lucro para eles, é o que importa, né? Então é uma lógica que se mantém dentro de todo o sistema, né? Alguém mais queria falar alguma coisa aí, gente? Oiê. Eu tenho, na verdade, 2 comentários, eles não são tão correlacionados. Mas o primeiro comentário é que foi muito enfatizado no Covid-19, que eu não lembro do H1N1, mas sobre de onde surgiu o vírus. Né? E teve esse embate político, né? de Estados Unidos contra a China, de culpados, né? E de exigir responsabilidade para certos países. Segundo comentário é que eu não lembro, na H1N1, esse mesmo esforço de produção da vacina. Acho que talvez exatamente por essa questão política ainda está mais aflorada agora, né? No Covid do que na H1N1. Eu lembro que minha mãe comentou assim, olha, a gente não vacinou quando teve a pandemia do H1N1, porque não chegou aqui. A gente teve que esperar, em algum momento a gente vacinou, mas não foi no momento da pandemia, agora que a gente está nesse processo. São esses meus 2 comentários. Obrigado. Eu acho que muito isso do que o Gabi falou aconteceu até porque o H1N1, na verdade, era menos contagioso que o Covid, né? Então tinha essa diferença entre a urgência de imunização entre a Covid-19 e o H1N1, né? E essa questão também que o Santiago tinha falado sobre as fake news é muito engraçado, porque... Engraçado não, né? É bem trágico, na verdade. Mas é estranho perceber como cada pessoa vê o que ela quer na rede social, né? E você vai se afundando nessa bolha. Se eu entro no TikTok da minha mãe, no Facebook da minha mãe, eu só vou ver umas coisas que eu não queria ver, entendeu? E no meu vai ter o totalmente o oposto, né? Então, é essa bolha que a gente vai criando nas redes sociais que vão fazendo a gente ter só aquela visão. Então, se eu coloquei na minha cabeça que eu sou antivacina, nas minhas redes sociais só vai aparecer coisa antivacina. E essa pós-verdade, né, vai se fundando e eu vou espalhar esse conhecimento, o algoritmo vai pegando ali a minha opinião, vai espalhando para as pessoas. Isso é muito perigoso, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida. E o algoritmo não deveria respeitar isso, né? Tem até esse negócio da fake news, que estão permitindo fake news por desculpa de censura, mas, na verdade, isso está sendo muito prejudicial para todas as pessoas, né? Bem triste, não engraçado. O Giovanni vai falar aqui só um pouquinho. Você quer comentar, Patrícia, antes? Tá bom. Outra coisa também em relação às redes sociais e às fake news, que eu achei assim maluco, foi a questão dos remédios salvadores, né? Que a gente viu. Então, antivermífugos, uma série de remédios lá para outras doenças que começaram a disseminar como se fosse a cura para o Covid. E aí é interessante porque vinha das coisas mais básicas até as mais absurdas. Minha tia, eu lembro que ela veio falar para mim no começo da pandemia que chá de gengibre curava a Covid com limão. Mas chegou num ponto que as próprias empresas tinham que se manifestar. Você pensa que se a empresa quisesse lucrar com isso, ela poderia, mas sabiam que não era isso mesmo, que era uma coisa perigosa até, e continuavam propagando essas informações falsas de que curava, e aí era sempre aquele caso de meu primo tem um médico que falou que tal coisa resolve. Então, ao mesmo tempo que era contra a vacina, que falavam que ela era manipulada, que era uma empresa, em casos que a própria empresa falava que não era para usar, as pessoas continuavam acreditando. Eu acho que uma coisa assim que tem que ser pontuada nesse sentido é que é sempre em vista do capital, é sempre favorecendo o capital. Se as fake news estão monetizando, né, se acabou Elon Musk acabou de comprar o Twitter, enquanto monetizar a fake news, eles vão continuar propagando. Eu acho que uma diferença muito drástica de posicionamento no H1N1 para a pandemia do Covid é que o H1N1 ele não barrou tanto a questão econômica, não parou a economia global em questão disso, não teve esse movimento. Então, obviamente, que tudo bem, né? A mãozinha da ironia, como diz a Pati Boa, tudo bem, está morrendo algumas pessoas, mas a economia está rodando.
Agora, não, como é a estrutura social que a gente vive, que não é brasileira, é em mundo inteiro, de se servir em torno do capital, porque é o modelo que a gente tem, que é o modelo que se entende que é o único possível. Então, enquanto a gente viver nessa lógica, vai continuar acontecendo. E até uma coisa, trazendo do que o Gabi tinha comentado, de sempre querer ter, do começo da pandemia, que os Estados Unidos tinham o tempo todo querendo paralisar a China, isso atrasou as resoluções do próprio Conselho de Segurança. Demorou-se muito para aprovar a resolução, porque os Estados Unidos queria que tivesse o termo vírus chinês na resolução. Então, assim, é uma lógica que a gente vive neoliberal, de você culpa todo mundo, mas, ao mesmo tempo, você não culpa ninguém. Que eles mesmos não querem distribuir vacina, se adoram se colocar no cenário internacional de olha como a gente é bonzinho, a gente está dando vacina. Mas eles mesmos não estão facilitando, não estão financiando no COVAX. Então, enfim, é a lógica, não é uma questão brasileira. Mesmo que o Bolsonaro... Tudo bem, a gente teve esse movimento totalmente contra o governo federal do Bolsonaro, mas mesmo que ele não estivesse no poder, é uma lógica internacional que vem acima de tudo. Então, de se posicionar contra a ciência, de se posicionar contra organismos multilaterais, esse isolacionismo de eu estou salvo, eu tomei minha vacina, você que vai atrás da sua. Mas isso não é só no pandemia, não. Isso é a vida inteira. É de eu tenho um emprego, eu sou bom o suficiente para arranjar, você que vai atrás do seu. Então, enfim, só querendo pontuar que não é uma questão específica regional, não é uma questão específica do tema das vacinas do Covid. É uma lógica que engloba tudo e que a vacina e o Covid é só a ponta do iceberg que a gente está sofrendo. Enfim, é isso mesmo. Eu queria só comentar também, já puxando o comentário da Lari, muito conectadas aqui, que é enxergar essa questão de saúde pública a partir de um contexto neoliberal e globalizado, em que a gente tem monopólios de empresas farmacêuticas que a gente já sabe que faz rios de dinheiro e que só estão interessadas em lucrar com essas questões. E como a saúde pública, né, ela não é enxergada como pública, é uma questão nacional, então isso está muito presente tanto na pandemia, ficou muito explícito, mas essa questão de saúde global é uma coisa que é uma problemática estrutural. Então, na África, não é a primeira vez que a gente vê a população sofrendo com questões de saúde e não tendo uma assistência internacional, né, que dê conta de cuidar desses problemas como uma questão de saúde global e não regional. E agora está muito presente na pandemia, porque foi um vírus com um caráter de disseminação muito alto e, geralmente, a gente vê doenças que podem ser contidas de outras formas, né? Aqui a gente teve que usar máscara, álcool em gel, ter distanciamento. Então, isso acho que aumenta a problemática, né? Salienta essas questões. E eu acho que o problema, de fato, é a gente começar a enxergar a saúde como um patrimônio não, né? Uma questão global. Uma questão global, porque se a gente continua enxergando esses problemas só da ótica nacional, muita coisa escapa. A gente não consegue criar soluções de dimensão internacional. Então, esses problemas vão se replicando, se complicando também, e a gente não consegue ter uma visão inclusiva e enfim, que dê conta de toda a questão, né? Acho que é isso, mas o meu comentário. Tá funcionando? Tá? Perdão. Eu acho preocupante também pensar a longo prazo essa questão do movimento antivacina, porque em maneiras práticas, sei lá, eu tenho 4 sobrinhos e lá em Indaiatuba eles pedem carteira de vacinação. E aí, o meu cunhado, por exemplo, ele é totalmente anti-vacina. E em Indaiatuba existe um mercado de falsificação de certificados de vacina. E, tipo, ele não é um único cliente, não é um lugar exclusivo em Indaiatuba. Então, tipo assim, qual que é a consequência futura? Tipo, são crianças que estão vivendo, vão socializar, vão crescer e não vão estar imunes a doenças que, tipo, já foram extintas, ou doenças básicas, e doenças que continuam sendo perigosas, de qualquer forma. Camila, sequestra esses sobrinhos e leva eles no posto de saúde. Mas isso é preocupante mesmo, até porque a chance de virem novas pandemias, né, é muito maior a partir de agora. Então, a partir do momento que você pega
uma população quase totalmente vacinada e pessoas que não estão vacinadas, com um movimento, né, de desmatamento, toda essa questão, a chance de você desenvolver outro vírus que seja pior que o coronavírus é muito maior. E isso é muito preocupante também, porque você está criando pessoas com mentalidades que são anti-vacina e vai saber mais o que vai ser anti também, né? Tipo, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois e a gente nunca sabe qual vai ser o impacto disso tudo na vida das pessoas. Porque não está colocando só eles em risco, né? Está colocando a comunidade toda, mas esse olhar ficou muito perdido aí no tempo, né? Sem contar também que tem a questão da xenofobia. No H1N1 eu não vi ninguém matando chinês ou alguém com ascendência asiática por ser, sei lá, a gente viu os casos dos Estados Unidos, então tem toda uma questão da violência envolvida também, sabe? Eu acho que a pandemia, junto com essa galera, Olavo de Carvalho e tal, é um pouco complicado, sabe? Não é legal você viver num mundo em que seu colega pode ser morto, tipo, pelas... sei lá, essa galera é meio louca mesmo. Então, é um fato muito preocupante também. Então, acho que em relação ao H1N1, eu não lembro realmente, eu era criança, mas... No H1N1, era a questão da utilização das máscaras, a xenofobia contra povos de traços orientais, por exemplo, né? Tem uma comunidade coreana muito grande na nossa região, né? E eles sempre tiveram o costume de usar máscara. A gente pegou esse hábito agora, né? Mas para eles sempre foi um costume. Então, assim, de sentar longe das pessoas que usavam máscara, a ideia de que quem usa máscara está doente, então preciso ficar longe dessa pessoa. Era uma xenofobia mais nesse sentido, né? Por um hábito cultural que eles já tinham, que é um hábito super respeitoso da saúde das outras pessoas e era considerado como uma pessoa contagiosa. Preciso manter a distância dessa pessoa, né? Mas, sem dúvidas, não foi no grau que a gente viu em relação à Covid. E eu acho que eu ia trazer esse gráfico para vocês, acabei tirando, né? Se a gente olha a vacinação no mundo, né, a partir da década de 40 até os anos 2000, a curva é ascendente para todas as regiões. Desde os anos 2000, a imunização agora, a gente tem uma curva flat, né? Ela é uma reta e esses novos índices não sobem. E é justamente isso que a Camila falou, as novas gerações não estão sendo vacinadas. Por um lado, pelo sucesso dos programas de imunização anterior, muitos de vocês não foram vacinados para essas doenças, cachumba, sarampo, catapora, pólio, porque eram doenças consideradas erradicadas no nosso país, então os pais diziam, não tem essa doença, não preciso vacinar, não é mesmo? Né? Então, por isso que eu falo, olhem a carteirinha de saúde de vocês, é bem provável que vocês não tenham essas vacinas. Um colega, cuja esposa era enfermeira, eles agora estão se mudando para os Estados Unidos, precisava entregar a carteirinha de vacinação. Essa pessoa, gente, não tinha 12 vacinas, que ele deveria ter tomado desde criança. Tomou tudo de uma vez, ficou com os calombos no braço, mas lá foi ele imunizado com as 12 vacinas que faltavam tomar. Então, confiram as carteirinhas de vacinação de vocês, porque é isso, se a gente não imunizar as pessoas, a gente está correndo o risco de doenças antigas voltarem. E se a gente não trabalhar para uma cultura da gente entender a importância das vacinas, a gente vai ter outros problemas, porque, como a Bia bem colocou, o coronavírus não será a última pandemia que a gente vai enfrentar, né? Então, a gente precisa se preparar para isso como? Se imunizando, precisa tomar a vacina. Né? E isso é uma questão pública, né? Enfim, vocês vão... Tenho certeza que na palestra do Krenak ele vai discutir uma questão que foi isso que a Lari trouxe, né? A gente precisa entender o modo como a gente se relaciona com a natureza, com as outras pessoas, né? E se a gente não mudar essa lógica de como a gente se relaciona e a gente se organiza socialmente, isso será recorrente, mas mudar a visão privada para a visão pública é essencial. E, gente, quem é de RI precisa ter a visão pública. A gente é um curso que precisa ter espírito público.
Então, a gente também, como estudante de RI, analistas de RI, a gente precisa fazer a nossa parte, enfrentar o almoço de domingo, falar com a tia do kit Covid, né? E conversar numa lógica de espírito público mesmo. Porque muitas dessas pessoas que entendem que as fake news fazem sentido, é porque essas fake news são apresentadas numa linguagem em que elas entendem e que elas acham que faz sentido. Mas vocês estão aqui recebendo uma educação de excelência, vocês têm mecanismos para conversar e convencer essas pessoas. Tomem isso como missão de vida. Senta um dia no almoço de domingo com a tia e conversa com ela. Senta com o cunhado e tenta conversar. Eu sei que é difícil, eu sei que você quer só, né, sair dali, mas se a gente não fizer também a nossa parte no nosso pequeno círculo, a gente não vai conseguir mudar essas mentalidades, porque a mentalidade da bolha da rede social ela é avassaladora. Então, a gente vai precisar trazer essas discussões para o offline. E aí, a gente, como analistas de RI, a gente tem condições de fazer isso. Tomem isso como uma missão, salvar uma alma. Uma por mês tá bom, vai, a gente sobrevive. Um almoço de domingo, respira 3 semanas e resgata outra alma no próximo almoço. Brincadeira, pessoal. Bom, gente, essa era a ideia mesmo. Eu fiz um roteirinhozinho, mas era só caso não desse essa participação que vocês fizeram, então, para mim, eu já estou satisfeito. Agradeço muito a participação da professora. As meninas vão terminar, mas o foco dessa palestra eu acho que foi atingido. A gente vai ter outras palestras essa semana, inclusive hoje à noite, às 19 horas. Gente, vão, porque, assim, ela é perfeita. É a Viviane, ela é diplomata, então, assim... Não sei se vocês já assistiram documentários exteriores, também está na nossa bibliografia. Enfim, a mulher é perfeita, eu amo ela, entendeu? Então, assim, por favor, vão. Eu acho muito incrível o poder da semana acadêmica, que é isso de você falar com profissionais. Tipo, a professora Patrícia, quanto que a gente ia debater com a professora Patrícia, gente? Se bem que a gente sempre faz isso na sala. Sim, se bem que a gente sempre faz isso na sala, mas o Krenak, a galera do Harmony with Nature, e, enfim, conversar com diplomatas, enfim, são profissionais realmente muito bons, então, que atuam junto nesse mundo das RI, que é um mundo muito louco, a gente está vendo. Então, assim, vai ser 7 horas, o link vai ser disponibilizado no grupo, e qualquer coisa podem chamar a galera do CARI e do DCE, a gente manda o link para vocês, se vocês não tiverem, é isso. Bom, gente, agora só para finalizar, gostaria de agradecer novamente a professora Patrícia. Foi incrível, assim, a melhor abertura que a gente poderia ter. Espero muito que vocês tenham gostado também. Então, gostaram? Foi legal a abertura? Espero que sim. E queria agradecer também o pessoal do CARI, que está aqui na frente, o pessoal que está espalhado por aí, o DCE também, porque é muita gente, não tem como vocês verem todo mundo aqui, mas é um pessoal que trabalha demais, é um pessoal que trabalhou por meses. Então, agradecer também a nossa equipe. E, finalmente, o último recadinho que eu tenho para dar, depois a Bibi vai falar um pouco também, é só que vocês saindo aqui, a gente vai estar vendendo aqui desse lado algumas cadernetas da Semana de RI, do CARI, algumas lembrancinhas para vocês. Então, passem lá, deem uma olhada, conversem com o pessoal. A Paty está aqui já com a dela, temos post-it dentro, então aproveitem a propaganda. Lógico, inclusive. Uma lembrancinha legal dessa semana, que tem muito ainda por vir, então aproveitem. E é isso, gente, muito obrigada. E a Bibi vai falar um pouquinho rapidinho para a gente finalizar e liberar vocês, que eu sei que vocês querem almoçar. Eu só ia falar obrigada. Gratidão.